Olha aí, né, pessoal? Mais uma vez a grande mídia traz o tema à tona da fome, traz notícias relacionadas à fome nos grandes centros urbanos, né? A fome espalhada no Brasil, mas com foco aqui nas cidades, nas grandes cidades. Isso já nos levanta um ponto. Por que migraram essa conversa aí de fome no Brasil para fome nas cidades, né? Por que isso aconteceu? Será que é porque o governo queria acabar com a fome e não está dando conta de fazer isso? O preço dos alimentos está subindo, a qualidade da economia está caindo e os problemas têm apenas se multiplicado? Será que é por causa disso? Também, mas não apenas por isso. Nós sabemos que a grande mídia passa pano para o governo Lula em todos os aspectos, mas tem um ponto ainda muito crucial nessa história que está levando os meios aqui de comunicação a falar bastante da fome recentemente. Teve lá a questão dos moradores de rua, né? A lei do padre Lancelotti lá, e isso teve uma visibilidade muito grande. E o Lula fala disso nas redes sociais, e a Marina Silva fala que o Brasil tem gente passando fome, a culpa é do Bolsonaro e do Paulo Guedes, sendo que na verdade a fome caiu no ano passado, né? A gente tem dados falando disso, que mostra que a Marina Silva divulgou fake news, né? Mas, na verdade, o grande ponto aqui nessa história e que demonstra por que esse discurso está migrando para os centros urbanos, e isso vai ficar ainda mais comum de se ver na grande mídia nos próximos meses, é a questão da campanha eleitoral. Pode ter certeza que esse aqui vai ser o grande mote defendido pela esquerda para fortalecer as suas candidaturas no próximo ano para os municípios, para prefeituras municipais. O Lula vai bater nessa tecla, os candidatos vão bater nessa tecla, e vai rolar sempre um monte de notícias desse tipo aqui na grande mídia, né? Então vamos ver do que a Folha de São Paulo está falando, qual que é a estratégia aqui e se isso vai funcionar de fato para as próximas eleições, que é a minha convicção, é para isso que tudo isso está sendo feito na grande mídia. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, primeiro ponto que a gente tem que colocar, né? Cadê o governo Lula acabando com a fome? Prometeu cervejinha, picanha para todo mundo. Por que ainda tem fome no Brasil? Por que o cenário não melhorou? Eles não têm dados aqui para apresentar nesse sentido. Falar que de janeiro até agora diminuiu X% o número de pessoas passando fome no Brasil. Porque não tem esses dados, né? O Lula não está resolvendo nada e provavelmente se nenhum dado foi divulgado é porque a situação está pior, para falar a verdade, né? E eu não duvido nada. Veja o que está acontecendo no meio ambiente. A situação não está muito pior agora com o Lula do que na época do Bolsonaro, todo mundo está vendo isso. O pessoal fica quietinho, né? Divulgam números do desmatamento ali da Amazônia, mas não divulgam números das queimadas, que são muito mais grosseiras no governo Lula, essa é a grande verdade, né? E uma série de outras áreas também que o Lula acabou prometendo fazer um monte de coisas, a inclusão, né? Governo cheio de mulheres, deficientes físicos. Você lembra lá daquela foto do pessoal subindo a rampa lá com o Lula, né? As minorias subindo a rampa do Palácio do Planalto com o presidente eleito, homossexual, deficiente, mulheres, negros, cachorro até, né, animais e tudo mais. E cadê esse pessoal no governo Lula? Só tem homem branco hétero lá, né? Realmente uma coisa impressionante. E aí, a questão da fome não seria diferente, né? O governo Lula não consegue entregar nenhum resultado positivo nesse sentido. O que fazer, então? Criar cortinas de fumaça e mudar o foco desse debate. Por exemplo, nessa notícia aqui da Folha de São Paulo, cidades do país têm fome escancarada nas ruas e oculta nas periferias, né? O que se trata aqui na questão, né? Tem um desmonte dos programas sociais aqui também, né? Mas logo de cara aqui, eles, na primeira frase, eles linkam uma notícia a respeito da fome que eu abri, que é essa aqui, ó, 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, e essa notícia é de meados do ano passado, é do governo Bolsonaro, não tiveram coragem de trazer uma notícia mais recente para colocar aqui. Eles linkam as pessoas que vão ter a curiosidade de clicar nisso com uma notícia da época do governo Bolsonaro, sendo que esses números aqui a gente sabe que são mentirosos, foram replicados à exaustão na campanha eleitoral do Lula, mas números oficiais da própria ONU desmentem isso aqui de uma forma considerável, um número extremamente inflado, não é?
E, no final das contas, números divulgados agora, números oficiais divulgados pelo governo Lula, dão conta de que a fome diminuiu no governo Bolsonaro. Então, esse link de matéria aqui não apenas é uma notícia defasada que já se provou ser mentirosa, como isso aqui induz as pessoas é uma cortina de fumaça, induz as pessoas a olhar para o passado, ao invés de olhar para o governo atual que deveria estar lidando com esses problemas, foi eleito para isso, né? Então, até que no subtítulo da notícia, eles falam que isso aí, as famílias estão vulneráveis após anos de inflação de alimentos, né? Tivemos deflação no ano passado, se eu não me engano, durante vários meses, né? Anos de inflação de alimentos. Estão colocando o problema no passado. Provavelmente aqui eles estão falando do final do governo Dilma até o final do governo Bolsonaro, né? Não estão considerando nenhum outro período, muito menos este atual ano aqui. A culpa não é do Lula, então, para esse pessoal, e também desmonte de programas sociais que os outros governos fizeram. É claro, Bolsonaro aumentou o Auxílio Brasil, né, que é o Bolsa Família do Lula agora aí. Bolsonaro aumentou, mas não, os programas sociais foram desmontados. É claro que Milton Friedman, né, que falou isso, que o melhor programa social se chama emprego, né? Nós libertários dizemos que o melhor programa social se chama liberdade econômica, mas o pessoal desconsidera isso aqui, é claro. E aí, eles fazem uma notícia bastante piegas aqui, bastante sentimentaloide, por assim dizer, mostrando aqui o dia a dia de pessoas em situação de rua. Eu acho que aqui na Grande São Paulo, né? Se eu não me engano. Isso, Zona Oeste da capital paulista. Guarde essa informação. São Paulo, uma informação falando de São Paulo, né? Então, da Grande São Paulo ali e tudo mais. Então, de acordo com o que foi apurado pelo IPEA, entre 2013 e 2022, houve um aumento de quase 1000% no pessoal aqui, dos moradores de rua, na população em situação de rua, de 21 mil para 227 mil, nesse período aqui de uma década, né? Obviamente, esses números aqui são enganosos, porque trata-se certamente desse número lá de 2022, aliás, de 2013, meu dedo não chega lá não. Esse número, claro que estava subestimado, né? Obviamente é um número subestimado. Pode ter aumentado o número de moradores de rua aí. Sim, tivemos a crise econômica da Dilma Rousseff depois disso aqui. Tivemos a pandemia em 2020. É claro que isso aí pode ter aumentado o número, mas não dessa forma aqui, porque certamente trata-se de uma subnotificação que havia antes. Agora, os meios de controle dessa informação são muito melhores. Então, realmente, são dados do CAD único. O CAD único não era tão bem estabelecido lá atrás quanto ele é hoje. Certamente não dá para você considerar esses números aqui como sendo fidedignos, né? Mas isso aqui serve ao discurso, beleza, vai ser usado também, né? Então aqui, eles colocam a questão da tal da estabilidade da alimentação aqui, né? O pessoal da insegurança alimentar tratam do tema da insegurança alimentar, que é bastante falso isso aqui. Inclusive, foi esse dado aqui que levou a Marina Silva a dizer lá naquela reunião, que eu não lembro aonde foi, que tem 120 milhões de brasileiros passando fome. Mentira da Marina Silva, ela falou uma mentira grosseira. O que existe é 57,8% de brasileiros aí residentes em áreas urbanas convivem com algum tipo de insegurança alimentar. Isso aí é uma coisa bastante questionável. O pessoal da Folha de São Paulo errou aqui, colocou 2002, certamente 2022. O pessoal não serve nem para revisar os dados, né? Que dirá para falar a verdade. E aí eles trazem um monte de informações aqui, comparando os anos e tudo mais, comparando os períodos diversos aí, e como agora a situação das pessoas está muito pior, etc. aí, e uma coisa bastante piegas no final das contas. Qual que é o objetivo dessa galera aqui? Fazer propaganda eleitoral antecipada. O ponto é esse. A galera da esquerda vai bater na tecla da fome dos moradores de rua e tudo mais nas periferias, nos centros urbanos. Esse vai ser o ponto, principalmente para ganhar capitais, e é por isso que eles estão citando aqui o caso da Grande São Paulo, né? Eles vão colocar ali, ajudar a campanha do Guilherme Boulos dessa forma. O Guilherme Boulos com certeza vai usar isso como mote de sua campanha, e está aí a grande mídia, então, estendendo o tapete para que ele haja dessa forma aí, fazendo todo esse discurso ensaiado. E essa minha percepção, né, digamos assim, esse meu palpite, isso vai ser comprovado ou não, é claro, né, ao longo dos próximos meses, pode ter certeza disso.
conforme nós formos vendo mais notícias aparecendo na grande mídia falando sobre a fome, pode ter certeza, você pode ter certeza disso aí, é uma coisa, um discurso ensaiado justamente para referendar uma estratégia de campanha da esquerda. Esse é o grande ponto, porque a fome não surgiu do dia para a noite. Por que falar disso agora? Porque se tornou mais conveniente. E principalmente porque tirar a coisa do âmbito nacional, que seria uma culpa do Lula, o cara tá aí há quase 12 meses, por que isso aqui não melhorou? Não deu tempo? Ele ficou muito ocupado viajando para a Índia, viajando para o Catar, viajando para a Argentina, não tem tempo para lidar com esses problemas? É isso? A Janja está muito ocupada reclamando do Elon Musk, falando namastê, para fazer alguma coisa, já que ela tem liberdade, é uma atriz política, né, uma agente política, como diz o Lula. Então, a culpa tem que colocar no Lula mesmo. O cara tá aí governando há um ano, falou que ia acabar com a fome e não melhorou nada. Então, o que eles fazem? Uma cortina de fumaça, tiram isso do âmbito federal, trazem para o âmbito municipal, justamente preparando o terreno para uma campanha eleitoral, para várias campanhas eleitorais que vão ser disputadas no próximo ano em grandes cidades, principalmente do Sudeste, aí, com o interesse do Lula de aumentar o seu número de prefeituras sob o regime do PT, né? E vão usar esse discurso da fome para fazer campanha eleitoral. Vamos acompanhando a grande mídia. Se notícias como essa aqui começarem a aparecer com mais frequência, essa minha teoria, essa minha hipótese se mostrará comprovada. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.